Alguém que esteja estudando a verdade pode permanecer na casa ou perto da terra afetada por impurezas e ainda assim evitar as influências de suas impurezas? Por exemplo, os cemitérios ou santuários podem retardar o tempo de aprendizado, dificultando assim a obtenção da iluminação? Por favor, me oriente. Pergunta feita em 28 de maio de 1989. Essas perguntas foram feitas ao mestre Okawa após as palestras públicas que ele conduzia no Japão. Então, eu trago para vocês aqui na transmissão de quarta as respostas que o mestre Okawa fornecia após essas palestras públicas que ele conduzia. Então, essa questão dos ambientes afetarem o nosso aprimoramento, o mestre responde em 2 pontos. Primeiro, uma visão mais ampla dessa questão. O mestre não acredita que os locais, de forma geral, vão atrapalhar um aprimoramento espiritual. Falando de forma ampla, a gente vai falar da forma ampla e da forma micro, da forma mais detalhada. Mas, numa visão geral, tanto um bom como um mau ambiente podem proporcionar oportunidades para o crescimento da alma, falando de uma forma macro, uma forma mais ampla. Um ambiente ruim ou um ambiente bom podem proporcionar oportunidades de aprimoramento. Agora, existem variações na forma micro ou do indivíduo, variações individuais. Uma pessoa iluminada, por exemplo, ela consegue se sentir confortável em qualquer circunstância? Vamos imaginar, por exemplo, o mestre Okawa conduzindo uma palestra e ele mesmo faz a pergunta: será que eu me sentiria confortável conduzindo uma palestra em um cemitério? O mestre Okawa é uma pessoa iluminada, mas ele se sentiria confortável em conduzir uma pregação em um cemitério? Será que ele ia se sentir confortável? A resposta é não, porque o cemitério não é um ambiente favorável para o mestre Okawa conduzir uma palestra, porque tem uma série de espíritos perdidos ali no cemitério. Então, existem limites em que uma pessoa consegue tolerar e se manter imune a esses campos espirituais. Tem um limite. Apesar de, numa visão macro, o ambiente não interferir tanto no crescimento espiritual, existe um limite que você vai ficar imune à influência desse ambiente espiritual, que é o caso do cemitério, por exemplo. Se uma pessoa, por exemplo, ela está cercada de maus espíritos o tempo todo, por mais forte que essa pessoa seja, é inevitável que em algum momento ela vai perder a saúde ou ela vai perder o controle das emoções, porque se uma pessoa, por exemplo, ela está cercada por alguém que está possuído por 2 maus espíritos, ela até aguenta. Mas se a pessoa ao redor dela está possuída por 30 maus espíritos, 20 maus espíritos, não tem quem aguente. Você vai se afetar. Então, dentro do limite de capacidade, você consegue não ser afetado, mas existe um limite. Chega um ponto que você tem que achar outro jeito, que você não vai aguentar. Você vai ser prejudicado. Após esse limite, você será prejudicado pelo ambiente. Um exemplo que o mestre Okawa concede é de uma outra sessão de perguntas e respostas, no qual o mestre recebeu uma pergunta de um homem que ele alugou a casa dele durante 2 anos. Porém, essa casa que ele alugou para quem? Ele alugou para um líder de um culto errôneo. No Japão tem muito isso. Cultos errôneos, seitas errôneas que pregam o mal. Sem saber, esse homem então alugou a casa para esse líder dessa seita errônea, que estava cheia de mau espírito. Quando então, após 2 anos, esse líder da seita saiu dessa casa e esse homem tomou a casa de volta e foi morar lá com a família, uma série de eventos terríveis começaram a acontecer. Por quê? Aquele local virou um ninho de mau espírito. Ele virou um ninho de maldade, virou um antro
de maldade. Então, aquela casa, ela ficou inabitável de tanto mau espírito que tinha. Esse homem, então, ele perguntou ao mestre o que ele devia fazer. E o mestre falou que ele tinha que sair daquela casa. Não tinha outra opção. Por quê? A família dele estava em perigo. E ele não tinha, esse homem não tinha força suficiente para purificar aquela casa. Então, de fato, existem locais nessa situação. Tem um certo limite de campo espiritual que você consegue purificar sozinho. Se for necessário, você pode ter muitas pessoas envolvidas na purificação dessa área. Mesmo que um local seja um ninho de maus espíritos e demônios, se você consegue trazer várias pessoas com um forte poder espiritual, você consegue, então, purificar aquele local. Por último, falando de uma visão ainda mais ampla, se você olhar um país, você tem um problema maior ainda. Porque o Brasil, por exemplo, tem 220 milhões de pessoas. Para purificar essa nação, purificar a energia negativa dessa nação, é necessário muitas pessoas que estejam preenchidas de luz. Quanto mais pessoas preenchidas de luz aparecerem, a escuridão vai desaparecer. Quanto mais pessoas de luz aparecem, mais a escuridão desaparece. Concluindo, então, o mestre Okawa nos orienta a evitar certos locais que têm esse campo espiritual negativo, evitar certos locais que são esse ninho de maus espíritos. Porém, num nível macro, num nível amplo, é possível que você atinja a iluminação, que você tenha oportunidades de iluminação em qualquer circunstância.